Estou aqui hoje dentro do Arquivo Histórico Biagio Soares Tarantino e vou conversar com duas pessoas que sabem muito sobre esse arquivo histórico. A dona Neuza, professora Neuza. Bom dia, povo. E o Márcio. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pode falar com a administração ali? Não, já voltou de novo. Será que tem outro Wi-Fi aqui? Não sei. Bom, vamos tentar. Aqui o suporte do telefone não tá... eu tenho internet no telefone, mas vamos lá. Neuza, eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Neuza e depois para o Márcio. Eu vim aqui conversar com eles. Todo mundo sabe que nós estamos trabalhando com afinco sobre a preservação do nosso patrimônio histórico, que é o nosso arquivo histórico. E nós, né, as 12 mulheres, eu digo sempre que são 12, porque nós somos 12, né, batalhamos muito para conseguir uma verba para poder digitalizar esse arquivo histórico através de um projeto. E esse projeto ele se deu de forma, vamos dizer assim, bem organizada, né? Foi feito um trabalho maravilhoso pela firma lá de Gramado. O meu nome do rapaz, o Rodrigo, né? E esse projeto foi montado por nós e todo mundo sabe o valor do projeto. Foram 120 mil reais que nós conseguimos para fazer essa digitalização. Em princípio, antes da gente ter o orçamento de outras empresas, a primeira empresa nos deu um valor, que seria esse, né, que nós tínhamos, e que eles conseguiriam digitalizar 15 mil documentos. E aí, então, por bem, a associação resolveu fazer mais orçamentos, e aí nós chegamos nessa empresa de Gramado. Foi grande surpresa para nós, né, muito surpresa, mas uma surpresa positiva, que a gente conseguiu digitalizar com a ajuda da Neuza e do Márcio e do Rodrigo, tá? Mais de 60 mil documentos, 60.198 documentos. E esse processo aconteceu todinho aqui dentro desse arquivo histórico onde eu estou hoje. E vocês devem estar estranhando, porque eu não estou com o meu chimarrão, porque aqui dentro a gente não pode nem comer nem beber, por causa da preservação de toda a relíquia que nós temos aqui. Depois eu vou fazer um tour e vou mostrar para vocês mais ou menos assim, o que temos aqui. Mas inicialmente quero dar bom dia para a Neuzinha e bom dia para o Márcio. Quero agradecer a disponibilidade de vocês em me receber e a seguir nós vamos conversar. Primeiro eu quero que vocês conheçam a Neuza. A Neuza eu conheço ela desde novinha, mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Neuza, eu vou te fazer uma pergunta, Neuzinha, e tu vai responder para tu. Tá cheio de gente olhando. Bom dia. Quem é Neuza? Neuza é uma pessoa que cuida com todo carinho, com todo amor, com muita dedicação, a nossa história, os nossos documentos que estão aqui no arquivo. Tem que cuidar no folhear um livro, fazer a limpeza, higienização, conhecer bastante do material para que a gente possa disponibilizar para as pessoas que vêm aqui pesquisar. Neuzinha, eu quero que tu me digas quem é a Neuza mulher. A Neuza mulher é uma professora, mãe, esposa, cuidadora da casa. Trabalhei sempre fora, primeiramente no comércio, depois 30 e poucos anos aqui na prefeitura. Agora passeio, tô feliz. Essa é a Neuza mulher, trabalhadora, até hoje. E vovó, né? E tu tá esquecendo uma parte muito importante.
que curte seus netos. Tenho 4 netos, uma menina já com 19 anos, uma neta querida. É isso. Ô Neuzinha, e mais ou menos, tu te lembra em que ano a gente se conheceu? 1973, 72? Não, antes. Foi antes? Antes você estava namorada ainda do Silon isso aí. Ainda 70. na casa do seu Gustavo. Isso. Na antiga casa Do Fogo. do Fogo. Isso Que mesmo. hoje a Clipe. Então, Neuzinha, te aguarda aí que nós vamos conversar mais. Vamos ver que a Maria Lúcia Garcia. Bom dia, Neuza de Quadros. Foi minha colega de faculdade, profunda conhecedora da nossa história. Viu? A Maria Lúcia tá ali, ó. Lúcia. Odete Petit também tá dando bom dia. Agora, vamos conversar com o Márcio. Primeira pergunta que eu vou fazer pro Márcio. Márcio, primeira pergunta. Quem é o Márcio como pessoa, primeiro? O Márcio. Não precisa dizer a idade. Ah, não. Não precisa dizer a idade. Não, são jovens. Melhor assim. É muito jovem. O Márcio é um professor, inicialmente, interessado pela história de Rio Pardo. Fiz pós-graduação nessa área, especialização. Gosto muito de atuar na pesquisa. É um pesquisador, então. É isso que me motivou a vir para cá, que já tenho uma experiência na sala de aula por alguns anos. Já circulei em algumas escolas do município, nas principais. Nas Diga maiores. quais que tu esteve? Eu estive inicialmente na Casimiro de Abreu, durante bastante tempo. Eu estive na MAC, em Max Brum, Manuel Cides Cunha. Eu estive na João Maria Correia, aqui no Cabral. Eu estive na Olavo Bilac. Ah, mas então tu é bem conhecido por essas comunidades circulei todas. por algumas aí já. Tá, e daí me conta uma coisa, tu é professor municipal? Municipal, isso. Concursado? Concursado. Tá, e aí me diz, então, a pergunta vai ser essa. Quando é que tu iniciou este trabalho aqui no Arquivo Histórico? Em que ano foi? 2021. Em 2021. Sim. E me diz uma coisa, o que te motivou e como é que tu veio parar aqui? Foi a convite, tu te ofereceu, como é que foi? Eu me ofereci, eu tinha muita vontade eu sentia muita necessidade de conhecer mais isso, a necessidade que eu sentia dentro da sala de aula mesmo. De pesquisar. De pesquisar mais, de conhecer mais, porque a gente vem de uma trajetória onde no município, nas escolas estaduais, que é a minha vinda, né? Circulação pelas escolas estaduais, não havia nenhum conhecimento, nenhuma passagem de conhecimento assim mais profunda, era uma coisa muito superficial sobre a história de Rio Pardo naquela época. E depois eu fui, como professor de história, eu fui para uma sala de aula onde eu precisava ensinar a história de Rio Pardo. E aí eu comecei a sentir necessidades. Porque daí tu não tinha fonte, né, para pesquisar. Exatamente. Pesquisa. E aí a fonte é muito difícil, porque a gente vai pela internet, e a internet hoje, ela não, principalmente no início, né, hoje tem muito mais coisas, Sim. Mas não havia aquele subsídio. Então precisava buscar essas informações e eu me sentia vazio, né, quanto a isso. E eu queria trazer para o meu aluno informações, porque aqui no município nós temos a disciplina História de Rio Pardo. Tem a disciplina nas escolas? Disciplina. Que legal isso. Por causa desse motivo. Então a história ela foi dividida. A história geral e a história de Rio Pardo. Márcio, tu imagina só eu fui trabalhar isso aí quando não tinha internet? Nossa, mais difícil. Verdade. Sabe quem era meu arquivo histórico? O seu Biagio. O seu Biagio é meu arquivo histórico. Olha, meu maior orgulho, é o meu mentor sobre a história de Rio Pardo, foi o seu Biagio. No princípio, meu arquivo foi a Neuza. Foi a Neuza? É. Vou passar para a Neuza, vou fazer a mesma pergunta para a Neuza. Neuzinha, como é, Neuzinha, quando tu começaste esse trabalho aqui no arquivo? Em que ano mais ou menos, tu lembras? 1993. O ano que eu fui para Ernesto Alves, professor. E você mandava suas alunas a pesquisar no arquivo. Mandava mesmo. Como eu era muito nova ainda no arquivo, eu ajudava muito as meninas que vinham, as alunas, já naquele tempo. Imagina. Em 93. Aí eu fiquei sempre tive o arquivo
e a pré-escola, né? Eu dava aula na pré-escola e um turno no arquivo, então eu tinha só um turno. Daí... Só me diz uma coisa, essas gurias te incomodavam muito? Porque não. Assim, ó... Ninguém me incomodou assim, nunca no arquivo. Porque naquela época era muito difícil, nem o Márcio, não existia questão não de existia, na internet. Não tinha, então a gente tinha que vir no arquivo. E ficar folhando, procurando, principalmente nos jornais, né? Os jornais tinha o que passava mais na cidade. Então, eu também não dominava a leitura da documentação naquela época. E era bastante desorganizado. Até que depois veio a Unisc, com o professor Olgário Vogt, e daí a gente começou a primeira organização no arquivo. Então, aquele início ali foi muito importante também para a gente conhecer, separar a documentação, que antigamente era tudo por uma numeração, e aí tirava um livro dali e não achava mais aonde que era aquele livro, porque eram tudo misturados. Hoje, depois da segunda organização no arquivo, com a Unisc também, né? Foi professor... Catalogaram, né? Mais 2006, 2007, aí a organização melhorou, né? Aí a gente já tinha toda uma classificação em tipos de documentos que antigamente não tinha. Quando eu entrei, era assim, tudo dentro de um armário, e aí a gente ia procurando, a gente ia vendo os jornais. Eu lembro, assim, que eu me lembro que tinha coisa era dentro de caixa bastante trabalhoso. Tinha coisa dentro de caixa de camisa. Dentro de caixa de camisa. Até hoje nós temos as caixas de camisa, nós separamos porque a gente ganhou o acervo da Folha, da Folha, o jornal de Rio Pardo. Então a gente separou todas aquelas fotos que tinha ali, a gente botou dentro daquelas caixas e encapou, botamos uma tarja ali. Depois vocês vão me mostrar que eu quero mostrar para eles. Então tudo isso foi feito com o tempo, né? Eu até hoje estou aqui, né? 30 e agora anos eu saí um período do arquivo, também fui para o Albardão. Trabalhei no Albardão 5 anos, quando eu peguei uma nova nomeação. Daí, como eu não podia ficar no arquivo, eu fui para trabalhar mesmo na escola. Eu gostaria de te dar um retorno agora, tá? As minhas meninas, deixa eu só virar para mim agora para poder falar. As minhas meninas do curso normal da Escola Ernesto Alves, que eu tive centenas, né? Porque quando eu fui para o Ernesto em 1993, naquela época existiam 4 turmas, era 4 séries, 1º, 2º, 3º e 4º ano da magistério. Cada seriação tinha 2 turmas, então veja bem, cada seriação 2 turmas, então tinha 8 turmas de meninas de magistério. Poucos meninos, mas a maioria eram meninas. E o interessante é que, vamos dizer assim, uma parte dessas meninas não eram de Rio Pardo. Eram de Butiá, Pantano, Santa Cruz, Vera Cruz, Sinimbu. Tá? É verdade. Sem falar no interior de Rio Pardo. E daí o que acontecia? Por que elas vinham para Rio Pardo? Porque na região existia curso normal em Encruzilhada. Eu digo curso normal gratuito, né? Sim. Em Encruzilhada, e existia em Sobradinho. Em Santa Cruz existia também. Só que ela funcionava lá na Escola das Irmãs e era paga, era particular. Sim. E as famílias não tinham condições, né, de manter essas meninas frequentando um curso magistério, e elas queriam fazer o curso para serem futuras professoras. Claro. Então o que aconteceu? Elas vinham tudo para Rio Pardo. Aqui em Rio Pardo, ali na Escola Ernesto Alves, era uma briga muito grande, porque para poder entrar no curso tinha uma prova, era um vestibular. Gente, era um vestibular muito procurado. Era como admissão ao ginásio, era como, né? na nossa época. Como na nossa época. Isso, mesmo assim. Então era uma briga muito, muito grande para poder ingressar. E a gente percebia o quê? Que as meninas que vinham de fora estudavam com afinco para poder entrar nesse curso.
principalmente questões da história de Rio Pardo. Apesar de não ter muita coisa, mas caíam algumas questões sobre isso. Né? Já tinha que ter uma base. Já tinha que ter uma pequenina base, porque era a prova de matemática, de português e a cultura geral, onde entrava história, geografia, né, alguma coisa geral. assim, no geral. E aí, o que aconteceu? Eu assumo o curso normal e eu nem sabia o que se trabalhava no curso normal de história, e aí eu fui aos poucos descobrindo, né? Porque eu comecei de baixo, eu comecei no primeiro ano e no segundo, que é história geral, mas assim, história contemporânea, sabe? Aí eu chego do dia a dia eu chego no terceiro ano, Rio Grande do Sul, né? Aí eu tinha que trabalhar o Rio Grande do Sul, e aí eu chego no quarto ano, eu tenho que trabalhar a história de Rio Pardo, e aí sim me bateu o pânico muito grande. Por quê? Eu só tinha um livro que falava Rio Pardo, só um no início. Só um livro, gente, o de Dante de Laetano. O Dante. E eu não tinha mais nada. E aí eu fiquei amarrado. Depois vai surgir a Dona Marina. Eu fiquei enlouquecida com isso. E aí o que eu fazia para poder trabalhar a história de Rio Pardo? Eu ia para o arquivo histórico humano que nós tínhamos em Rio Pardo, que era o senhor Biagio Soares Tarentino. E como é que eu consegui o acesso a ele? Veja bem, trabalhava lá na escola Ernesto Alves como secretária, a filha do seu Biagio Soares Tarentino. Sim, a dona Regina. A dona Regina, que era casada com o Dr. Naldo. Isso. Foi através dela que eu consegui, sabe por quê? Porque não era muito fácil, não. Ele dispor um tempo dele para uma pessoa que ele nem conhecia, né? Veja bem. E foi com essa comunicação que eu consegui, e foi conversando com o seu Biagio que eu comecei a montar aquilo que eu pretendia fazer com as gurias sobre a história do Rio Pardo. E aí entra a Neuza. Naquela época tu não estava aqui ainda, Márcio. Entra a Neuza. Eu dizia para minhas meninas: gurias, vocês precisam ir pesquisar em loco, porque nós não temos bibliografia que nos dê essas informações. Como vocês vão ter que trabalhar em sala de aula a história de Rio Pardo, que é obrigatório, tem que ser mesmo, sim, da onde que vai se tirar as informações? Então, elas vinham para a Neuzinha e elas me davam um retorno. Professora Sandra, tem uma professora que trabalha no arquivo, que é muito querida, ela nos ajuda a pesquisar como se fosse aluna. Então, esse retorno tu tem que ouvir. Muito importante. Tá? Quero te agradecer, Neuzinha. Obrigado, por esse teu trabalho que tu fez e que tu continua a fazer, né? Com tanta dedicação e tanta... Sempre tive, assim... Numa época, gente, 93, 94, 95, 96, principalmente, são os anos que não tinha nada praticamente. E aí, então, eu pedi para as meninas, eu comecei a pedir nessa época, um trabalho que era o álbum de Rio Pardo. É verdade. E elas enlouqueciam. Porque realmente o trabalho levava 1 ano para ser confeccionado. Tá vendo, Márcio? 1 ano elas levavam para fazer. E elas vinham seguidamente e tudo era precário, né? Tudo precário. As condições, tirar uma foto, tinha que, né? Hoje em dia com o celular, hoje em dia, é que nem eu digo, fácil. Né? Eu tava comentando isso aqui. Hoje em dia é muito fácil. Muito fácil. Tu pode filmar o momento histórico acontecendo no ato. É verdade. Tu tira uma foto da coisa acontecida. E naquela época não. Era bem difícil. Mas então esse agradecimento, tá? Que eu quero te fazer no ar aqui para que todo mundo saiba desse teu trabalho, que ele é fundamental para nós riopardenses. Obrigada, merece uma medalha, tá? Ah, meu Deus. Mas a gente tem que falar. É fazer um trabalho com amor, com gostar. E eu não posso deixar aqui de lembrar a Silvia Barros. Com certeza. A série também. A Silvia, mais diretamente comigo, que ela trabalhava na... Voltou. Então, eu estava lembrando da Silvia Barros. Vamos ouvir aqui, ó. Só um momento. Ana Salles. Creio que a dona Neuza que ajudou a mãe na pesquisa dela para o livro. Neuzinha voltou. Silvia Barros, tu estava falando.
Silvia Barros. A Silvia Barros, ela trabalhava na Secretaria de Educação e ela me ensinou a gostar da pesquisa, com todo o apoio, com toda a dedicação que ela tinha também sobre a história de Rio Pardo. Ela me passou isso. E eu tô aqui 37 anos já, tirando 5 que eu saí uma época, mas o resto eu tô aqui no arquivo. Ajudei muitos pesquisadores, alunos da PUC, de Santa Maria, de São Paulo, muita gente. A Seição tá dando bom dia, ó. Bom dia, Seição. Tá dando bom dia para nós. A Conceição era muito atuante no museu. Pois nós vamos falar também disso. Ô, Márcio, eu quero te perguntar uma coisa. Como é que tu desenvolveu esse gosto pela história? O Márcio foi meu aluno. Sim. O Márcio foi meu aluno no Ernesto Alves. No ensino médio ou de quinto ou oitavo? Médio. No ensino médio. Como é que tu desenvolveste? Ó o Geandro, ó. Vamos ver o que o Geandro está dizendo. Grande beijo para a dona Neuza, grande parceria que ajuda ele nas pesquisas. Foi o início. Sandra. Como é que tu desenvolveste esse gosto pela história de Rio Pardo? Foi quando eu estava na escola mesmo, escola tradicional ali, no caso a escola de Rio Pardo, nossa, de Rio Pardo, Ernesto Alves. Então, nas aulas que tinha de história, tinha uma professora que ela costumava a ter uma aula assim muito tranquila, no sentido de não passar apenas aquela teoria e para no quadro escrevendo e a gente copiando, mas ela tinha o costume de parar na frente dos alunos, sentar numa classe e começar a contar assim de uma forma bem tranquila e natural toda a história. Sim. E essa maneira de contar, essa maneira de explicar começou a fazer muito sentido para mim naquela época, porque existe aquele ensino tradicional que a gente está acostumado, que não chama muito a atenção do aluno. Sim. E quando tu começa a fluir em alguma coisa que se torna bem espontâneo, natural, começa a plantar uma sementinha. E aquilo ficou, aquela sementinha ficou plantada ali, e eu passei alguns anos assim, naquela escola, e mais tarde eu precisei escolher, então, que rumo eu tomaria na vida através do vestibular, e eu tinha muitas dúvidas. Sim, sim. Foi uma época que a gente não sabia realmente para que rumo tomar, porque seria um rumo definitivo, né? Muito importante. Hoje em dia a gente troca muito, né? É verdade. Se troca muito. Aquela época a gente tinha que prestar um concurso, porque era a meta, né? Ter uma segurança, a família muito preocupada com isso, nos passava essa preocupação também, e eu tinha que decidir. E eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu tentava buscar alguma coisa que me fizesse tomar uma decisão. E eu lembrei das tuas aulas. E eu lembrei das tuas explicações, e aquilo, a minha irmã chegou para mim e falou: tu não gosta de história? E o Márcio era quietinho, viu? Sim. Sabe que ele era um quietinho, era o Márcio. Ele é quieto até hoje. Então, Sandra, foi por causa de ti. Muito obrigada. Semente que vingou. Viu? Foi ali que a teve a que sementinha que deu certo. É assim o Neco Machado também, foi meu aluno, também mexe comigo sempre. Foi assim, Sandra? Foi Tu assim. vê. Fico feliz em saber disso. Sabe por quê, Márcio? Ontem eu falei de uma professora que eu vou virar um pouquinho para mim aqui. Na minha live de ontem, se tu quiser olhar, depois tu pode olhar, tá lá no ar. Ontem eu comentei sobre uma professora que eu tive quando eu estava na FISC, né? Que na época não era Unisc, era FISC. FISC. No ano de 1976 eu tive o prazer de conhecer essa pessoa. Professora Maria Hopp Kipper. Conheci que não também. É nada a ver com o meu keeper, com o keeper do meu marido, verdade. certo? Uhum. E essa professora, ela era encantadora, ela era minha professora super também. rígida. Uhum. A maior parte da minha turma tinha medo dela, nós éramos 50, né?
Porque nós somos aquela turma que tivemos aula no parque da Oktoberfest durante meio ano, porque estavam terminando a construção da antiga FISC. E lá na escola das irmãs, onde é o Dom Alberto, não existia sala para que a gente pudesse estudar, então nós ficamos ali durante meio, pegamos o frio todo ali. E essa pessoa, eu já gostava de história, eu já amava história, preciso fazer história, poderia ter feito outra coisa. Até contei ontem que a minha família me pressionou muito que eu fizesse direito. Silon queria que eu fizesse direito. Sim. Sandra, tu tem que fazer direito porque tu tem o dom da voz, não sei o que. Não, mas eu não quero direito, eu quero história. Né? Não adianta, vocação é vocação. Gosto, né? Vocação. E aí então eu encontro essa pessoa maravilhosa que todo mundo tinha medo dela e eu tinha paixão por ela. Porque eu não tinha medo nenhum dela também, ela era exigente. Porque ela era assim, Márcio. Muito ela não exigente. era aquela professora. Porque eu precisava ter o gosto. E aí, então, pessoal, essa professora, ela terminou me conquistando, sabe por quê? Porque ela fazia isso, Márcio. Ela entrava na sala de aula, a Manilda foi aluna dela. Fui aluna. Com um caderno chamado uma caixinha de giz. E a bolsinha dela pendurada no... Eu anotava até o suspiro E a gente anotava até o suspiro. E outra coisa, eu aprendi eu aprendi com ela a trabalhar a linha do tempo. Ela sempre dizia, não se trabalha história sem se trabalhar a linha do tempo. Verdade. Então, todo mundo tem alguma motivação, né? E o importante mesmo é que a gente prestava atenção e a gente tirava dúvidas. E o mais importante de tudo, ela contava para nós uma história que não era decorada. E ela nos dizia, quando vocês forem trabalhar, gurias, meninas, tinha só um rapaz na turma, vocês têm que ler bastante sobre o assunto, vocês têm que se prepararem, vocês têm que ter conhecimento, ou seja, vocês têm que saber mais do que o aluno. E se vocês não souberem responder a pergunta que foi feita, devolva. Na hora já devolva a resposta. Fulano, Márcio, no momento eu não sei essa resposta, mas pode ter certeza que eu vou pesquisar e na próxima aula eu vou responder. E isso aconteceu comigo muitas vezes, porque é óbvio que a gente não é sabedor de tudo, certo, pessoal? Mas fiquei feliz em saber que esse fruto aqui, veio dessa vontade nossa de conhecer a história. E mais importante de tudo, coloquei já isso em outras lives, mas eu vou falar agora para nós poder entrar realmente no arquivo. Hoje, 2026, tu vai na internet, tu acha tudo o que tu quer. Tu quer saber um fato que aconteceu lá em São Paulo, agora caiu esses 2 helicópteros, né, que se tiver esse acidente, tu já fica sabendo na hora. Já está registrado, já foi filmado, já está feita a história, já está registrado. Ok? Na época em que nós trabalhávamos, quando a gente começou a trabalhar, e muito antes de mim, não existiam recursos que existem hoje. Então a gente tinha que se virar realmente era com a bibliografia, com recortes de jornais, folhetos e coisa e tal. Enciclopédias, os livros, né? Então, gente, é nessa parte que a gente tem esse amor por esse arquivo histórico de Rio Pardo. Foi por isso que nós, as 12 mulheres, abraçamos essa causa. Porque eu quero fazer uma pergunta para a Neuzinha e para o Márcio sobre isso. A nossa preocupação maior é em preservar o que temos, porque daqui para frente a televisão registra um VT, né? Um pendrive vai registrar, mas o anterior não. Eu quero fazer essa primeira pergunta, se vocês possam os dois me responder, ou um ou outro. Em quais locais o arquivo histórico de Rio Pardo já esteve? Vocês poderiam saber, me dizer isso? Foi sempre aqui na Câmara, aqui era a antiga Câmara de Vereadores, tá? Onde nós estamos. Olha, tu sabe mais ou menos? Sei, mais ou menos, tá. Eu sei. Inicialmente, esse arquivo era junto com a biblioteca e o museu. Inicialmente, no tempo do seu Biagio Tarantino. Depois, ele andou em vários lugares. Ele teve num porão aqui na prefeitura, um lugar úmido, assim, inadequado para a importância desse arquivo, que conta toda a história de Rio Pardo a partir de 1809. Depois ele foi para o campo de futebol. Ele andou antes de eu chegar antes de 93.
Depois ele veio para a prefeitura de novo. É esse prédio aqui da prefeitura. Ele andou na prefeitura antiga, ali onde era a intendência, na Rua da Ladeira. Ele teve ali também. Depois que eu entrei para o arquivo, depois de 93, ele esteve na General Osório, próximo ao Clube Taquari. Ele teve na Mateus Simões, na Rua do Banco do Rio Grande. Ele teve na Arthur Falkenbacher. Ele esteve na Casa de Cultura, que não deveria ter saído de lá. Ele teve na antiga Câmara Municipal de Rio Pardo, no centro, aqui na Andrade Neves. E ele está aqui, hoje, na prefeitura, onde funciona a Prefeitura Municipal de Rio Pardo. Mas andou esse arquivo, hein? Esse arquivo andou. Então, às vezes, a gente está olhando toda essa documentação e da falta de um documento ou de um ano, por exemplo, de 1830, vamos que fosse, né? A gente acha, onde será que foi? Nesses lugares, a maioria teve umidade, teve rato, teve camundongos, teve tudo essa... Barata, formiga. Barata, ácaros, tudo isso foi destruindo esse grande acervo. Mas depois que começou a ser organizado, olha, eu não sou melhor que nenhum funcionário, mas assim, ele começou a ter mais cuidado com esse acervo. Vou dizer depois que eu entrei, porque eu não saí mais dali, cuidando. Vai fazer um transporte, o transporte desse acervo é muito difícil, porque ele é separado hoje por cada tipo de documento. Então, tu vai pegar os livros de ata, vai pegar tudo aqueles ali, né? Porque já estão catalogados. Então, hoje a gente tem mais cuidado com esse acervo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão de mudar de lugar, né, mostra o quê? Que ainda não achou o lugar, mas agora vai achar. Agora vai achar. A gente com a tem reforma, esperança ali estão fazendo a reforma que agora da antiga vai prefeitura, ficar um lugar determinado, isso, né, ventilado, determinado, com todas as condições climáticas necessárias. Climáticas, isto. Gente, mas olha, e até de admirar que ainda ele exista. É de admirar. E até vou te dizer mais, essa foi a nossa maior preocupação. Em abraçar esse projeto. Porque agora esse digitalizado não vai precisar ser mexido toda hora. Não. É um documento raro e único, né? Márcio, vou voltar aqui pro Márcio. Marlene, bom dia. Converso demais. Não, mas tá certo. A Maria Lúcia tá dando bom dia. Foi professora da Maria Lúcia Garcia Assis? Não, fui colega de aula na faculdade. Ela tá falando da Maria Kuiper, que ela também tinha medo da Maria Kuiper. Sim, é. Marlene, não, a maioria bom dia. Marisa Paganotto, bom dia. Ô, Márcio, vamos voltar pro Márcio agora aqui. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta pro Márcio. Eu não tô te testando nem nada. Tá? É só para saber, para informar para as pessoas. Qual documento mais antigo, que é a data mais antiga que vocês têm aqui no arquivo? Olha, nós temos uma quantidade de documentos grande e por período há uma quantidade maior. Tá. Mas eu digo assim, a data mais antiga. Existe documentos assim no final do século XVIII. Que são os mais antigos que eu vi. Final do século XVIII.
Tipo um ano, assim, diga um ano. 1790 e alguma coisa, 92 talvez, algo que eu lembre, é isso, é este. Ó, tem mais antigo. Neuza, qual é, Neuza? 1768. E o que é esse documento? É aqueles óbitos, lembra? Ah, certidão de óbito. Falecido Bartolomeu, não, até Bartolomeu não individuais. Bartolomeu, individual. Tô lembrando. São os óbitos individuais. Porque tem o livro dos óbitos, que fala de vários ali dentro dos livros, e tem documentos individuais de óbitos. E o Bartolomeu é o mais antigo. É o mais antigo. Essa pergunta que eu vou fazer aqui é para os dois, tá? É para os dois. Existe aqui, no arquivo histórico, deixa eu só olhar para cá. Existe aqui no arquivo histórico um documento imperial, tá? Em que aconteceu a doação da Sesmaria para Rio Pardo, sendo Rio Pardo. Existe alguma coisa, algum documento, algum papel que se refira a isso? Sabe, Olha, deixa eu só completar a pergunta. Isso eu estou perguntando porque uma pessoa, que eu não vou falar o nome dela, porque eu não vou colocar em saia justa, tá? No dia do lançamento do site lá, da digitalização, no dia 9 de junho, que para mim é uma data histórica, né? Verdade. É uma data histórica para Rio Pardo, tem que ser registrada mesmo. Essa pessoa me disse que existe uma família que possui um documento original assinado pelo imperador sobre a doação da Sesmaria de Rio Pardo, e que ela não doou para a prefeitura, não doou para o arquivo. E essa pessoa ainda me disse, até assim deveriam entrar em contato para ver se podiam digitalizar esse documento. Por isso que eu estou perguntando se vocês sabem, já ouviram falar desse documento. Assim, ó, nós temos o livro, não seria uma doação de Sesmaria. Isso aí está bem determinado, que foi o espaço, né? Sim. Terra. Nós temos um livro de 1800. Para Camaquã. Ah, sim. Neuzinha, voltamos. A Neuza estava dizendo que ela realmente poderia nos dizer que o documento mais antigo é de uma certidão de óbito. Sim, 1811. Que é uma certidão de óbito. E essa certidão de óbito Do Bartolomeu, no caso, né? é do Bartolomeu, ano de 1768. Esse é o mais antigo documento que a gente tem. Vocês têm aí. Bom, e vocês saberiam me dizer, olha que eu quero saber dos mais antigos, né? Os modernos a gente procura e acha. Qual o registro mais antigo que existe sobre casa de Rio Pardo? Prédio, casa. 1790, que eu sei, é o solar do Almirante. Isso aí. Que tem documentação, né? Que diz que tem... Que foi realmente essa data. Né? 1790. Comprovadamente. Comprovadamente. Né? Então, diante dessa tua confirmação, tua e do Márcio aqui, que são os sabedores do arquivo histórico, o porquê da nossa briga para manter essa casa em pé. É verdade. Eu não vou tocar a mão, porque eu não posso tocar, mas a Neuzinha trouxe aqui para mostrar um livro... eu gostaria... esse livro aqui... Se tu levanta ele para mostrar assim para as pessoas, ó. Esse livro aqui... Pode botar bem perto do telefone. É um livro aonde está a província do Rio Grande do Sul dividida nas 4 vilas. Inicialmente, as 4 vilas do Rio Grande do Sul. Então, este documento é de 1811 e ele, 1809, quando é dividido,
Rio Grande, Porto Alegre, Rio Pardo Isto, Santo Antônio da Patrulha, Rio Pardo, Rio Grande, Porto Alegre. Então são as 4 vilas inicialmente. Mas de que letra é essa, gente? E esse livro é um dos mais importantes. A gente, como nós temos este livro aqui, nós dizemos que ele é a certidão de nascimento de Rio Pardo. Mostra a assinatura aqui. Gente, que coisa aqui está uma transcrição que eu havia feito. Ali tem as assinaturas das pessoas que estiveram no dia aqui em 1809, quando foi dividido a província, né? Então, é um dos livros que a gente tem em mãos que conta o início de Rio Pardo. Realmente estava na hora de digitalizar mesmo, porque tá dando tchau esse documento. Né? Sim, ele já foi limpo, já foi encapado, já foi agora digitalizado, né? Agora ele vai ficar conservado. Temos que ter o espaço para conservar. Com certeza. Para continuar conservando ele. E uma outra pergunta de documentação que eu gosto de fazer, Márcio, para ti, para a Neuza, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre a economia de Rio Pardo. Qual registro vocês teriam, não sei se vocês têm, que apareça uma das estâncias mais antigas de Rio Pardo? Eu tô pegando eles de surpresa, porque eu não preparei nada, tá, gente? Eles não sabiam que eu ia perguntar para eles. Mas assim, se vocês conseguem lembrar de alguma instância, de algum documento que comprove que essa instância foi criada aqui e de repente a quem pertencia, nenhuma, Neuzinha. Não, tem a instância da Quinta, né? Sim. Que eu não tenho certeza se era dos Vanderlich ou essa estância, Márcio, que Pantano dos Pinilhos, se eu não me engano, né? Também. É o que eu ia falar. A Fazenda dos Pinilhos é a que mais aparece. E a que mais aparece. A Fazenda dos Pinilhos. Porque a gente tem fotos. Que a gente tem fotos dela. A gente tem que pensar assim, ó, do Rio Pardo antes, não do Rio Pardo hoje, né? Sim. Se a gente vai, tinha uma fazenda também aqui pro lado de João Rodrigues também, que era muito antiga, mas eu não tô lembrada agora no momento o nome. Não tem importância. Né? Não tô lembrada o nome. Mas tinha uma aqui, da Pederneiras também, na época da Revolução Farroupilha, se fala que os farrapos estavam na estância da Pederneiras. Eu não sei exatamente de quem é. Que ali eles se reuniram para depois fazer o ataque no Barro Vermelho. Para ir lá pelo Rincão del Rei para fazer o ataque, né? E não chegar aqui pela ponte. Porque na ponte os imperiais eles já estavam aqui em prontidão, né? E lá... 30 de abril de 1838. Essa data é marcante. Essa data é marcante. Essa data é marcante. Como nós somos no arquivo histórico, eu quero saber de coisa antiga. Coisa moderna eu não quero saber. Eu quero saber de coisa antiga. Não. Eu quero saber de vocês dois. Teriam, por exemplo, uma certidão de posse de algum escravo? Voltou. Olha o livro, pessoal. Esse eu posso pegar porque tem plástico lá de fora. Olha o livrão. Este livro é onde tem a classificação dos escravos, que eles eram classificados pela idade, né, pela profissão, o que eles faziam, né? Não, eu tenho que ler isso aqui, ó. Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação. Aí vem, olhem bem, o número da matrícula, o nome, a cor, a idade, o estado,
a profissão, a aptidão para o trabalho, pessoas da família, moralidade. Moralidade boa, não. Boa. Gente, o valor, muito triste. O nome do Senhor, que é o dono, né? Do escravo. E as observações. Gente, não acredito que tinha essa questão da moralidade. Sabe ainda. Que uma vez os alunos vieram fazer uma pesquisa no arquivo e visitar o arquivo. E eles disseram, mas isto é coisa de filme. Eles disseram para mim, olha, mas tem esse documento. Gente, eles ficaram esse documento eu nunca tinha visto. Estou encantada. Meu Deus do céu. Não, se bem que a gente tem que salientar, né, que nessa época o escravo era uma propriedade. De muito valor. E aí, aliás, né, para ter escravos, o dono do escravo tinha que ter dinheiro. Se ele não tivesse dinheiro, bens, né? Tinha que o ter. escravo era um dos bens. Era um dos bens, mas ele era muito de alto valor para ser adquirido. E olha só a aptidão para trabalhos domésticos, para ser costureira, cozinheira, babá. E tem também uma classificação, também tem um livro, que tem as amas de leite. A classificação das amas de leite. Tu imagina uma escrava que servia para dar mamar para o bebê o mamado do seu senhor. Nós temos uma foto, inclusive, de uma ama de leite, né? Temos uma foto. Será que ela está circulando na rua, uma da rua de Rio Pardo, uma das ruas que a gente, aquela lá nós não conseguimos identificar. Aquela, mas eu acho que qual que era aquela rua, nós não conseguimos identificar. Não consegui, mas aqui. Para mim é na Almirante Alexandrina. Não, mas aquela foto não é a rua que se diz que era, diziam que é da ladeira, não é da ladeira. Não é da ladeira. Até foi publicada agora, foi publicada na página do Memória Rio Pardense. Eu vi. E ela não é. E deu, mas tu sabe. É uma rua de Rio Pardo, mas ela não é da ladeira. Aquela foto, vou te contar. Deu muita polêmica até. Deu bastante polêmica. Inclusive, aquelas fotos, eu tenho um histórico que eu ganhei das Panatieres. Porque quando fechou o sobrado dos Panatieres, a Marta ou a Marta, não, é Elvira. Acho que é Elvira. A Marta morreu antes. A Elvira me chamou e doou para nós aquelas fotos. Inclusive junto. E tem um histórico daquela foto que é de 1898. Então, mas não diz ali na foto na rua? Não diz. A foto, mas é de Rio Pardo. Estava exposto lá no sobrado dos Panatieres. Ela disse, eu tenho que fechar e eu quero tirar daqui. Então, os originais ela me deu, todos. E uns que tinha grande, assim, ela me deu, eu dei para quem eu queria dar, porque ela queria tirar dali. Sim, eu me lembro. Isso ficou... Gente, tinha nesse solar. Quanto? A Elvira me mostrou, eu não me lembro se foi a Elvira, não, as duas. A Elvira e a Marta, que a gente entrava lá, tirava... Ainda tinha as camas lá em cima, aquela coisa tudo. E aí nós descemos para a cozinha lá embaixo, porque aquela escada da entrada, a da entrada ali é o rio para subir, né? Eu guardei aquela escada, eu tenho a foto dela. Quando estava desmanchando, eu guardei. E aí, mas nós descemos por dentro pela escada para dar lá na cozinha. Gente, é incrível, ela me levou no local onde era feito banho, onde se tomava banho. E aí tinha aquela banheira toda enferrujada, naturalmente. Eu conheci ainda. E diz que aquela banheira foi usada por muitas pessoas ilustres em Rio Pardo. E inclusive pelo imperador. Digo, não, sim, Sandra, é o que a família conta. Vendeu, né? Tudo foi vendido. Tudo foi vendido. O que tinha valor foi vendido para colecionadores, né? E as louças, gente, as louças, as xícaras, os pratos, talheres que Dom Pedro II usou. Tudo. Seria uma relíquia, poderia estar no nosso museu, né? Podia. Mas elas venderam, né? Porque elas tinham que desocupar a casa, porque foi comercializado. Ela me disse, Neuza, tu leva e guarda lá.
Essas fotos eu tenho ali guardado, as fotos que estavam expostas. Sim. Né? Aquelas... Ô, Nilson, dá pra te dar uma folhadinha aí no livro, eu não quero mexer. Eu também não peguei uma luva. Tu não pegou a luva, ela vai buscar a luva. Porque a gente não pode tocar, né? Aham. Eu usei essa luva. Mas agora nós vamos batalhar para descobrir onde é que anda esse documento sobre as Três Marias de Rio Pardo. Eu estou impressionada com a Gente, eu estou impressionada com a caligrafia. Era muito lindo. Márcio, olha o que é isso, Márcio. Mas já precisamos quase de uma lupa. Ah, eu tenho. Olha como aqui tá bem legível. Ó. Aqui dá para ver, ó. Verde, prata. Olhem bem. Pardo, preto, preta, pardo. Ah, e olha, vamos ver as idades. As idades, olha só. Aí dá para ler. Aqui tem 10 anos, 8, então eram crianças ainda, 54. 22, 44. Cozinheira, ó solteira, ó. 54 anos, preta, ó. 22, 44. E eles valiam também pela idade, né? Que profissão é essa aqui? Peixeiro? Poceiro. Poceiro, solteiro, um homem, ó, de 29 anos. Que trabalhava com cavalos na lida campeira, pedreiro, ó, cozinheiro. E essa que profissão? Cozinheira. Carpinteiro. Campeiro. Serviço doméstico. O que tem aqui mais? Cozinheira. Campeiro. É o que eles faziam, né? Oleiro. Fazia pedras, tijolos. Pedras, aqueles faziam telhas, ó. Eu já encontrei o cocheiro também. Também deve ter, né? Cocheiro também. E olha as idades, gente, olha as 69, ó, esse olha, aqui mas olha aqui, ó, 12, 11, 9, 8, tudo crianças. Olha, Neuza, 10. Sapateiro, ó. Servente. Servente a gente achava muito na documentação, no dia a dia ali, que fizeram a ponte, que fizeram a casa tal. A gente acha a quantidade de documentos sobre os escravos. Agora começa a eu quero folhear, perguntar uma coisa para vocês. E a gente vai achando. Assim como está aqui, ó. Esqueci o nome do rapaz da digitalização. O Rodrigo. Chegou, como é que foi? Deixa aqui que nós vamos ver mais aqui. Vendo esse documento. O que tu achava interessante? A honestidade. Porque tinha uma observação ali que colocava com relação ao escravo, se ele era o comportamento dele. Como é que ele era a conduta dele. Tem então, moralidade. Tem o pecúlio da quantia que mostram que ele mostrava realmente que ele era agressivo, por exemplo. Nesse sentido. Exposto ali. Garantindo. Eu quero que você conte para nós como foi o início. Como é que tudo começou com a digitalização? O que vocês, em primeiro lugar, o que vocês sentiram com a notícia da digitalização? Para nós foi uma surpresa inicialmente, né? Mas a gente já tinha muita vontade de retomar. Era um sonho. A gente tinha vontade de retomar, porque desde quando eu cheguei aqui, a Neuza sempre me contou com relação ao projeto Revita, essa catalogação, essa higienização e essa foi limpo, início, livro por porque livro. aconteceu o início, né? Foi colocado em banco de dados inicialmente, houve todo um projeto bem grande, né? Porque vieram para cá professores da Unisc, veio o Olgário, veio o Remédio, o Miguel Ângelo também, meu aluno. Alunos, né? Alunos lá. Miguel Ângelo também foi meu aluno. Então houve essa mobilização e dali a um pouco parou, né? E ficou aquela coisa no ar. Então sempre ficou aquele sonho inacabado. Ficou estagnada a coisa, mas com uma esperança sempre. Exatamente. Então a esperança, a semente já havia, né? Mas sempre na busca, sempre falando, a Neuza sempre correndo atrás, né? Sempre falando com um e com o outro para tentar daqui, tentar dali.
alguma coisa para vir, né? E aí veio, de algum lugar veio, que foi no caso As Amigas do Solar. Exato. A Associação das Amigas do Solar. E veio isso aí, eu lembro, não esqueço, 28 de agosto, foi o dia que o Rodrigo esteve aqui para começar o trabalho. Esse eu lembro bem. E ele próprio ficou muito encantado, porque ele nunca tinha feito um trabalho assim, de digitalização, com arquivos históricos, antigos, no caso, arquivos históricos, antigos. Ele está acostumado a fazer a digitalização, uma empresa já que tem experiência com grandes arquivos, hospitais, por exemplo, é um exemplo que ele já fez mais de uma vez, mas o histórico para ele foi uma novidade e ao mesmo tempo foi muito interessante. Não consigo ler. Engomadeira. Profissão de engomadeira. Escravo engomadeira. Engomava tudo e passava por ferro a brasa. Ô Márcio, me diz uma coisa. Qual foi o primeiro documento, o que ele pegou para digitalizar primeiro? Onde foi feito? Nessa mesa aqui que nós estamos? Não. No início a gente teve que traçar um plano, né? Porque é tanta documentação. Então eu e a Neuza sentamos, conversamos e a gente... Anotamos tudo. Anotamos, né? O que teríamos, porque assim aí vai ser uma divisão. Porque esse tem que ser feito porque é raro. Esse tem que ser feito porque existe uma sequência. As atas, por exemplo. Tiveram que ver a datação também, principalmente a data. Isso. Então, puxava-se um pouco para o lado da raridade, puxava-se um lado para ter uma sequência. Não, vamos pegar as atas, porque as atas têm uma sequência. Vamos no início e ao fim, né, das atas, porque a gente fica completo essas atas desse período. Então, puxava-se por vários lados, né? Então, foi essa a discussão. Tanto é que ali nós tivemos que englobar tanto esses pela quantidade que havia para contemplar, e também havia aquela necessidade de colocar aquele que estava lá solto, que estava lá isolado, porque ele era raro, ele era importante. Daí a gente se baseou no guia de fontes, que é o nosso registro nossa Bíblia, que no caso nossa Bíblia de conferência aqui do material que nós temos, todo está aqui, né, organizado, desde aquela época do projeto. Sim. Né, e é aqui que a gente começou a... Posso olhar? Claro. Esse serviu de base também, né? Ah, que interessante. Isso é fora. Aqui começa. A divisão por fundo, né? Sim. Por Câmara Municipal. Isso aqui eu posso mexer porque pode. Esse aqui eu posso, por causa que é fora de ofício que foi xerocado. Eu já fui até escrevendo aí algumas coisas. Gente, muito interessante. E aí, primeiro vocês fizeram então a classificação do que deveria ir primeiro ser digitalizado. E aí, onde aconteceu e como aconteceu, em que local aqui do arquivo? Uma grande notícia que a gente teve, né, que uma grande preocupação nossa é com relação a essa digitalização em relação ao cuidado com a documentação, né? Sim. Porque normalmente a documentação ela é levada pela empresa, é feita na sede dela e depois devolvida, né? Essa é uma grande preocupação que nós tínhamos. E a boa notícia foi que organizou-se de uma maneira em que a empresa veio a Rio Pardo, se instalou aqui, passava a semana inteira, seja o proprietário, o sócio da empresa, que veio inicialmente, como os dois colaboradores que trabalharam aqui, eles se instalaram no hotel e eles vinham trabalhar aqui na sede. Então eles têm uma salinha ali no fundo do arquivo que ficou exclusivo para isso, né? Foi toda organizada, colocado mesa para ele poder instalar os equipamentos, né? O notebook, o leitor dos documentos. E ali ele passou todo o período que ele esteve aqui, do início do fechamento do arquivo, trabalhando nessa sala. Interessante. Eu vou querer mostrar isso. Tranquilamente. Agora vamos voltar para a Neuza aqui. Neuzinha, me diga uma coisa. Quanto tempo mais ou menos levou esse trabalho deles de digitalização? Quantos meses foram? Mais ou menos. Ele veio em agosto, né? A primeira vez, né, Márcio? Final de agosto, 28. Daí ele veio durante as semanas, daí ele ficava e ia embora. E
mais ou menos 5, 6 meses, né, Márcio? Depois de janeiro ele não ficou, porque a gente estava de férias, e daí a gente retornou em fevereiro para terminar. Daí ele terminou Ele comentou lá com nós, lá, que ele elogiou muito o Márcio, né? Que equipe maravilhosa. Né? Não, é que a gente mas a gente tão contente que Deus estava, e Márcio, né? A gente tem que falar aquilo que a gente ouve, né? Eu acho que quando é elogio, eu vi que é elogio verdadeiro, não é puxação de saco, né? Porque ele tá acostumado. Botou na mão dele mais. E aí, Neuzinha, só para complementar, o que a gente ouve de bem, o que a gente ouve de bem, que é bom de se ouvir, é isso. Ele nos falando que vocês dois foram ótimos colaboradores e que foram incansáveis. E aí ele até explicou. Digitalizou, por exemplo, um livro uma página desse livro aqui antigo, da classificação dos escravos. E aquilo é enviado lá para Gramado, né? Isso. Aí de repente lá em Gramado, uma folha lá no documento, a página 201, ficou meio atravessada. Daí ele disse, não, vou ter que ir lá digitalizar de novo. Daí chegava aqui, Neuza, vou ter que ir lá de novo na página tal. Sim, esse. Entendeu? E é isso aí que ele se referiu. Da boa vontade, vocês nunca estavam com preguiça. Estavam sempre prontos. Então, parabéns ao Márcio e à Neuza. Obrigada. Por fazer esse trabalho. E isso a gente tem que dizer. Fala o que tu ia falar, Neuzinha, que eu te cortei. Fugiu? Isso acontece. Oi, Mercedes, acontece. Bom dia. Ai, Maria Lúcia, verdade. A escravidão é uma chaga na história do Brasil e do mundo, né? Mas... Eu tô olhando aqui, Sandra, sobre a escravidão, o pecúlio que eles tinham já, ó. Os escravos, eles trabalhavam e a gente não tem tanta sabedoria, né? Mas eles tinham pecúlio, ó, 100 mil réis ele já tinha, para ele se tornar emancipado. Para ele poder se emancipar. Aqui tá toda a 200 mil réis, ó. Quanto dinheiro que eles tinham? Eles trabalhavam, eles eram, né, remunerados, escravizados, mas tinham aqueles patrões. É isso que eu ia te dizer, exceções, né? Exceções que era em Rio Pardo. Que é em Rio Pardo. Porque eu vou dizer uma coisa pra ti, pelo que a gente lê na história, a gente vê que eles eram valorizados. Que no Rio também tinham patrões bons. Isso, mas isso aí a gente vê. A gente vê entre eu já li aspas, isso né? em algum lugar, que em Rio Grande do Sul, que no sul do Brasil, o escravo era escravo, mas ele era tratado com mais, entre aspas, humanidade. Exatamente. E esse livro aqui é uma prova disso. Uma pessoa que trabalhava muito sobre a escravidão era o Heráclito, americano, que era um criador também do Clube Literário e junto com a Ana Aurora. A Ana Aurora do Amaral Lisboa, ela era assim defensora. E historiadora, Historiadora, poetisa. Ela fazia muita coisa boa para ajudar eu queria saber se a gente pode mostrar se a gente pode mostrar o loco da onde foi feita a digitalização. Podemos. A salinha. Tá tudo ali já. Não, porque as pessoas não vão vir aqui olhar, né? Então, já que eu estou aqui, é uma curiosidade. Posso levar e mostrar para vocês? Pode. Vocês vão caminhando e eu vou levar. Só que tem que ver se vai pegar mesmo. Márcio é o cameraman. Isso. Gente, que coisa mais linda. Aqui, então... Márcio, pode chegar mais perto para mostrar, Márcio, daqui. Cofre dos órfãos. Uma coisa que tu perguntou, por onde a gente começou a documentação? Sim. Nós pensamos, Márcio, em fazer os documentos mais antigos, que era o fim do século XVIII. Sim. Né? Século XIX, XVIII, pelo período colonial. Pegamos
os livros mais antigos e começamos. E tu sabe, Neuzinha, que e depois fomos até a República. Até a República, porque daí agora já é mais nova. Mais nova. Então, os mais antigos a gente fez basicamente todos, né? Sim. Faltou ainda os inventários. Os inventários é outra relíquia. Pega aquela pasta lá, essa aí de cima aí, mostra. Gente, Deus. Receita e despesa de 1835 a 67. Da prefeitura? Sim, tudo. Olha, da bem. Câmara Municipal de Rio Pardo. Aqui tem um livro, Matrícula das Amas de Leite. Ai, gente, abre esse material, pelo amor de Deus. A Neuza pode abrir porque está de luva. Olhem só. Mostra a Márcia de perto. Aqui era anotado. Gente, eu estou encantada. E a filiação. Olhem, né? Bem. O nome do criado ali, ó. Nome do criado. Delfina de Souza Castelo. Idade. 31 anos. O que diz aqui? Naturalizado. Não? Cidade de Rio Pardo. A filiação é Eva. Solteira, preta, serviço doméstico. Ai, gente. Que é isso? Meu Deus. Tudo isso. E assim por diante, né? Observem a letra. Gente, a caligrafia... Era linda, linda, linda. Fantástico. E tudo com tinta, caneta tinteiro, né? Caneta tinteiro, exato. Então aqui nesse local, aqui nessa pecinha... Aqui nós temos um termo de inspeção da junta de revisão. As pessoas... existia alguns homens que não podiam servir o exército. Sim. Então eles tinham um termo, um livro, aonde eles iam botar o que aquela pessoa tinha que não podia servir ao exército. Então a gente tem algumas pessoas, né, e alguns laudos do médico da onde o problema de saúde. Tem problema de saúde de uma aí, só para curiosidade. Tu não usa óculos, Neuzinha? Não uso mais. Eu fiz a cirurgia e não preciso mais. Eu lembro do caso do coração, Neuzinha, lembra? Tinha gente do coração. Úlcera. Que interessante. Aqui vamos ver um problema de pulmão. Veio com compressão de pulmão. Compressão. Meu Deus do céu. Algum problema. Tinha outros problemas também. Ô, Neuzinha e Márcio, então nesse espaço aqui, nessa mesa ali, é onde se deu a digitalização. E a gente deixou toda a documentação que está pronta, está nessa sala. Tudo isso aqui está pronto. Tá pronto. Vamos para outra sala, então. Gente, tudo isso aqui está pronto. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui está pronto. E isto aqui ainda falta, Márcio. Toda essa documentação ainda falta. Tem inquéritos policiais, até da Polícia Civil mais recente que a gente recebeu. Aqui nós temos os códices. Ainda veio para os aqui, códices gerais. Temos, ainda guardei isso aí. Tinha uma época que estava no Ernesto Alves. Tava, eu acho que até veio de lá quando limparam a biblioteca. Veio de lá. Isso aqui eu me lembro do Ernesto. Toda a documentação da escola técnica. Então nós temos aqui em cima os inventários que não foi ainda trabalhado em Rio Pardo, que é uma raridade. Esses inventários de 1820 e poucos em diante. Nós vamos ter que fazer outro projeto para Tem que ter outro projeto. Jesus amado. E eu quero que o Márcio... Eu acho que vai ficar com o Márcio, né? Que ele é mais novo, né? Eu quero que o Márcio mostre a sala onde funciona o arquivo. Era a antiga Câmara Municipal de Rio Pardo. Então nós temos aqui
Mostra, Márcio, faz favor, a galeria de todos aqueles que foram prefeitos de Rio Pardo. Intendentes primeiro, prefeitos. Aqui em cima, os intendentes e depois os prefeitos. Até os últimos, ainda não foi o último, porque não foi feito ainda o último a última foto do prefeito não foi feita ainda. E aqui nesse local é onde o Márcio e a Neuza trabalham. Eu muito vim aqui com as alunas assistir a sessão da Câmara. Ah, é verdade. Sabe? E a gente gostava sempre de ficar lá na galeria, lá em cima. Mostra aquele mar. Tu tem que ir pra lá, Márcio. Olha aqui, mostrar pra nós a... Isso aí é a nossa planta, tem aqui... Esse é o zoneamento do uso do solo. Aqui começou tudo, ó, Márcio. E essas 4 vilas. Aqui é as nossas 4 vilas do Rio Grande do Sul, que é a partir de 1809. Tá, então hoje em dia, se alguém quiser vir pesquisar nesses documentos que não estão digitalizados ainda, poderão? Poderão. A gente ainda tá, porque deu um pouco de chuva. Sim. E a gente, do ano retrasado, a gente agrupou esses documentos para não ter umidade ali. A gente agrupou de uma maneira que não tá tão fácil, né? Mas ainda mostra, por favor, desse primeiro jornais. intendente. O primeiro intendente. Tem também os jornais ali, Marcinho. Podia dar uma mostradinha aqui depois? Deixa eu mostrar primeiro os intendentes. Eu acho muito interessante. As pessoas moram em Rio Pardo, mas eles não vêm aqui, né? Aqui nós temos a coleção da Folha e coleção do Jornal de Rio Pardo. E ali As nós duas temos coleções. a foto do homem que sonhou com tudo isso. Ah, esse homem Este homem, para mim, foi o homem que sonhou com tudo isso. Ô Márcio, mostra ali a foto dessa pessoa maravilhosa que teve Parece que eu tô vendo ele com a pastinha. pastinha debaixo do braço. Sempre com aquela Esse é pastinha. o homem que sonhou em preservar a história dessa. Ele tá vendo hoje, certo, lá onde ele tá. Ele tá vendo o nosso bem-querer, né? Por essa verdade. cidade. Muito obrigado, o Márcio dá bem para ser um cameraman, hein, Márcio? Pessoal, eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu preciso ir embora. Mas antes disso, eu gostaria de primeiro agradecer a Neuza e ao Márcio pela disponibilidade deles. Eu sei que eles estão em horário de trabalho. O Márcio hoje, inclusive, nem era para vir. E hoje é um dia que ele não trabalha e ele se dispôs, né? Se colocou à disposição para vir. E quero agradecer aos dois por todo esse carinho, todo esse trabalho, essa dedicação, essa delicadeza em lidar com esses documentos, que eu não toquei em nada, porque eu não... E Neuza, 35 que tu ficou fora, então 30 anos, 31 anos, cuidando desse bem precioso nosso, nós só temos que te agradecer. E as pessoas vão dizer assim, mas ela é funcionária. Mas não é por isso. Porque além de ser funcionária da prefeitura, professora, ela é a mãe desses documentos. Ela é isso que eu posso falar. É a guardiã junto com o Márcio. Eu sou. Que o Márcio chegou mais recentemente, mas também já desenvolveu esse carinho, né? E esse trabalho que gente, não adianta. Tudo aquilo que se faz com amor se faz mesmo, né? Se faz muito bem. E outra coisa que eu sempre gosto de colocar, que as pessoas têm uma ideia um pouco errada, né? Da questão da palavra antiguidade. Tem gente que diz assim para mim, dizem mesmo, porque isso é velharia, isso é coisa de museu, o que tu quer com isso? Né? Isso é história, não sei o quê. Gente, é a nossa história, é a vida dos nossos antepassados, que nem eu digo, a partir do século XX, final do século XIX, início do século XX e agora século XXI, todos os fatos históricos estão muito bem registrados.
muito bem catalogados, muito bem guardados, mas os fatos anteriores estão no nosso arquivo histórico. Como é que nós vamos deixar um legado para os nossos netos, bisnetos, trisnetos, para conhecerem a sua origem? É através do arquivo histórico, né? Lógico que a gente nunca vai conseguir saber tudo. Nunca, porque é muita coisa. Estou aqui gente, todo esse tempo e ainda não olha, sei o que tudo. tem de documento aqui é uma coisa encantadora. Eu adoraria passar aqui lendo isso. Quero agradecer, então, especialmente para a Neuza. Tá, Neuzinha? Obrigado, Sandra. Muito obrigado por me receber, mesmo. É um prazer de verdade. Amei conversar contigo. Quando precisar, também a gente obrigado. tá E quero agradecer para o Márcio também, né? Muito obrigado. Fiquei feliz em saber que eu fui uma das tuas mentoras. Inspiradoras, né? Foi meu aluno. E eu gosto muito, assim, de quando eu conheço, quando eu fico sabendo de alguém que gosta de história como eu, né? Que vive história, porque história não é coisa morta, né? História é algo vivo, né? Vibrante. E nós estamos aqui